Shalom, amada, abençoada, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional capítulo 30 do livro de 2 Crônicas. E eu estou impressionada com essa Jesuscidência, né? Porque hoje o que a gente está comemorando, né? E olha que só o que a gente vai ler hoje. E para mim foi impressionante essa Jesuscidência falando sobre a celebração da Páscoa, né? Hoje a gente sabe que é a morte e ressurreição de Jesus. E aqui no Velho Testamento a gente tem uma outra, né, visão, porque foi quando Moisés tirou o povo do Egito e ali eles andavam em tendas, né, e eles eram retirantes, eles estavam ali andando pelo deserto, dormiam em tendas e tiveram aquele grande livramento dos egípcios, né, e o Senhor os libertou, fala sobre libertação. A Páscoa em si fala sobre isso, né? Libertação, sobre cura, sobre transformação, sobre salvação, a morte e a ressurreição de Jesus. E lá na época de Moisés, sobre a libertação do povo da escravidão. Então que hoje a gente possa celebrar essa nossa libertação, né? Na mente e no coração, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá, hoje eu estou na cozinha, né? Aqui... Vamos lá, dar aquele bom dia para o Espírito Santo. 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, amado, querido, lindo, fofo, incrível. Estamos aqui para te ouvir, te obedecer. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz. Queremos, Senhor, aprender mais de ti, mais da tua palavra. Nos traz, Senhor, discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 30 do livro de 2 Crônicas. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa, tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Betseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Pois muitos não celebravam segundo o que estava escrito. E por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é Israel, né? Para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos, os seus filhos terão misericórdia deles e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Ó, falando sobre o arrependimento, né? De a gente se arrepender e se voltar para o Senhor. Versículo 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, de Efraim e em Manassés até Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Mas em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Você viu que nem todo mundo recebeu a notícia bem, né? Alguns ficaram zombando e rindo, e assim às vezes acontece quando a gente tem uma ideia, né? A gente quer fazer algo, mas a gente tem que se concentrar em quem quer. E aqui fala que uma multidão
se reuniu em unidade de pensamento. E é isso que precisa ter, né? Precisa ter pessoas, a gente se unir a pessoas que estejam ali em concordância para que o negócio funcione e flua bem. Mas eu e você, a gente não pode desistir, precisa continuar. Então, assim, isso aqui era algo para o Senhor e o Senhor estava ali com eles, né? Vamos seguir aqui. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor e assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram, visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, e os levitas tiveram que matar cordeiros de Páscoa para todos que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, e assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor e ao som de instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. E durante os 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias. E celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava, com os sacerdotes, com os levitas e com todos que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, e a oração deles chegou aos céus, na sua santa habitação. Que maravilha, né? Eles se dispuseram a celebrar a Páscoa, né? Sobre ali adorar uma das festas do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Celebrar quando eles eram peregrinos no deserto, celebrar quando eles dormiam em tenda, celebrar a libertação dos egípcios. E agora, hoje, pra gente, nada tem a ver com coelho, nem com chocolate. Tem a ver com Jesus morreu na cruz por mim e por você. Cada gota do sangue de Jesus foi para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer cura, transformação de vida. Então hoje nós entendemos, sim, a cruz foi o maior marco que existiu, foi a maior liquidação, onde Jesus liquidou os nossos pecados, onde Jesus nos abençoou com a salvação e foi o maior marco da história. Então a gente precisa sim celebrar a Páscoa.